Olá, você é uma pessoa que consegue ficar concentrada por 5, 8 a 10 horas? Já se imaginou fazendo isso, realizando uma mesma atividade ao longo de um dia, por exemplo? Você sabe o que é o hiperfoco? Uma característica típica das pessoas neurodivergentes? Você está falando com Alexandre Valverde, você está aqui no Fractais. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O tema da conversa de hoje é justamente o hiperfoco, essa nossa capacidade de nos mantermos tenazes, concentrados, fazendo uma mesma coisa ou várias coisas, né? A gente pode ter vários campos de interesse e hiperfocar em cada um deles. E a gente vai falar hoje sobre as nossas histórias aqui relacionadas a hiperfoco. E o hiperfoco assim, contrariamente ao que as pessoas podem imaginar, a gente não faz hiperfoco só com atividade puramente cognitiva ou intelectual, nesse sentido, como se a gente ficasse na frente de um livro só, por horas a fio. Isso também pode acontecer, mas o hiperfoco ele pode acontecer em situações banais, assim, tipo assistir séries, né, por exemplo, ficar ouvindo música, fazendo alguma atividade que a gente pode chamar de hobby, por exemplo, ou no próprio trabalho, ou com alguma outra coisa que a gente use para se divertir. Então, eu aqui tenho uma série de historinhas aqui que eu já separei para contar aqui, fiz algumas anotações. Também ia falar da questão, claro, né? Para quem nos ouve, além dessas outras questões, um outro ponto que é super importante, eu tenho falado bastante sobre isso no meu consultório, que é o hiperfoco nas atividades sexuais. Isso é um tema também que eu acho interessante, a gente pode abordar aqui hoje. E aqui eu fiz uns levantamentos aqui, eu peguei uns 3 exemplos aqui para trazer. Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava tanto de nadar que eu ficava passando as férias na casa do meu avô e ficava 8 a 10 horas na piscina brincando de ser um homem-peixe ali. Ficava 8 a 10 horas mesmo. Tomava café, almoçava e jantava dentro da piscina. Olhando para isso hoje, eu falo, claro, eu tava em hiperfoco, obviamente, assim, né? Eu tinha essa questão com banho. Exato. Você ficava no banho, Id? Eu achava que, quando eu era criança, que eu estendia minha mão assim, e aí saía tipo água do meu dedo. Só que era só água escorrendo, né? Pelo braço, e aí você pelo brinca. dedo. Eu ficava falando assim, caramba, será que eu tenho um superpoder? O que tá acontecendo? Até um dia que eu entendi que não. E hoje, adulto, por exemplo, alguém pode me encontrar no meu jardim, mexendo nas minhas plantas, e eu posso facilmente ficar 8 horas por dia, 10 horas por dia, plantando, trabalhando debaixo do sol, suando, esquecendo de tomar água, esquecendo de almoçar, esquecendo de fazer minhas coisas ali que eu tenho que fazer no dia por causa do hiperfoco que eu faço em plantio, por exemplo. E então é isso, acho que a gente vai conversar hoje sobre essa questão. O Id já trouxe aqui o hiperfoco dele de tomar banho, por exemplo. Vocês querem trazer mais histórias? Eu não sei se era um hiperfoco, na verdade, tá? Mas eu creio que... Acho que é legal primeiro, quando a gente fala de hiperfoco, trazer 2 paralelos aqui, tá? Uma coisa é como você pode focar essa habilidade e fazer a sua vida girar em torno dela. E ficar quase que obcecado por aquilo. E uma outra coisa é a sua capacidade de concentração. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho TDAH, certo? E hoje eu parei de tomar o Venvance. E por conta disso, eu tenho muita dificuldade de focar. Tipo, de pegar e fazer só uma coisa. Mas, em contrapartida, eu consigo ver que o autismo na minha vida, ele permeia, porque por mais que eu tenha dificuldade de focar no presente, no que eu estou fazendo, eu tenho um hiperfoco na vida em que eu faço minha vida inteira girar em torno daquela atividade. Apesar de que, muitas vezes, enquanto estou fazendo aquela atividade, não necessariamente eu estou focado no fazer dela. Faz sentido? Certamente. De que aí você está trazendo também essa questão do interesse especial e o quanto ele predispõe a gente a hiperfocar, né? E que se a gente pudesse, como eu posso falar, assim, sacado assim, e esperto em relação a isso, a gente pode aproveitar esse nosso interesse especial e canalizar essa força para que isso se torne uma profissão, um trabalho, para que a gente não sofra, que isso não concorra e consuma o nosso tempo que a gente poderia usar para trabalhar. Então a gente já faz disso um trabalho nesse sentido, né? E como é que a gente sabe que não é uma obsessão, igual o Id falou? Eu também tenho um pouco isso. Você sabe que a nossa investigação começou um pouco mais ou menos assim, né? Tem coisas que eu falo assim, nossa, eu fico obcecada por isso. E aí eu não sei diferenciar, por exemplo, o hiperfoco da obsessão. Bem legal você estar trazendo essa pergunta, Dani, porque para mim isso daí é uma pergunta feita a partir de um ponto de vista, de um olhar neurotípico que usa esse tipo de verbo, de qualificativo para as nossas experiências. E aí olha e fala, nossa, você é obsessivo com esse assunto, você é obcecado com esse assunto. De novo, se a nossa escala temporal para viver qualquer experiência é outra, é claro que qualquer pessoa que olha de uma escala diminuta vai olhar e falar, nossa, como vocês estão hiper fazendo qualquer coisa. É a velha história que a gente traz aqui, né? Todos os hiper, a gente fala, que coisa que a nossa
norma, para de chamar de hiper, caramba. Quando você mergulha com o computador de mergulho, e aí fica registrado nele o logbook daquele mergulho. Então, tipo, eu tenho exatamente o número que prova o quão hiperfocado eu fiquei em mergulho desde março do ano passado até agora. Eu fiz 830 mergulhos. Nossa. Isso é muito coisa. Isso é tipo 3 mergulhos por dia. E você não fez nenhum amigo polvo, né? Palhaçada isso, Id. Eu fiz por uma semana, ele foi embora e não quis mais saber de mim. Os animais são regidos por outro conjunto de regras. Mas assim, aproveitando isso que você trouxe e da questão do hiperfoco no esporte, e Dani, continuando com a sua pergunta, eu vou contar aqui a história de um paciente meu adolescente que tem 14 anos e estava com um quadro depressivo muito intenso, neurodivergente também, altas habilidades, e ao longo do tempo no tratamento, ele foi percebendo que ele precisava canalizar a energia dele com atividade física. E aí pensava, não, mas já faz atividade na escola todo dia, 45 minutos de aula de educação física e tal, só que ele falava, isso pra mim é só pra começar a esquentar o meu corpo. Não... Os outros coleguinhas dele no final da aula já estavam morrendo de cansaço e ele só estava começando a se sentir estimulado. Para o corpo dele, hiperativo como ele é, ele precisa realizar de 4 a 5 horas por dia de jogar tênis, que é uma atividade que demanda bastante das articulações e tal, e que é extremamente extenuante. E para ele não é. E ele joga 4 a 5 horas por dia, não é uma vez por semana, 2 vezes por semana. E graças a essa atividade intensa, ele consegue se sentir acalmado, assim, aplacado na ansiedade dele para conseguir estudar melhor. Então alguém poderia falar assim, ele está obcecado por essa questão de jogar tênis 4 ou 5 horas por dia. Mas na verdade, fazendo isso, ele se prepara para poder estar tranquilo para fazer as atividades escolares dele. Ele melhorou muitíssimo o rendimento escolar dele. Então você vê que assim, se alguém pudesse falar assim, esse menino está ficando obcecado com o jogo de tênis, tira ele, porque senão vai prejudicar a escola e tudo mais. E na verdade é o contrário. Então você vê como é difícil a gente poder avaliar isso. A gente não consegue colocar uma coisa fixa e falar assim, um recorte temporal ou uma coisa assim para a gente dizer desse excesso. A gente vai observar isso para entender se essa atividade está ajudando a pessoa a fazer autorregulação emocional, se com isso ela está conseguindo se organizar e se preparar justamente para as outras atividades que não são só as do interesse especial dela. Então, nesse sentido, nem cabe esse conceito, porque o que significa dizer que uma pessoa obsessiva ou obcecada por alguma coisa é um puro recorte temporal? Pra gente não é aí que a gente tem que olhar. Então, por favor, Idi. Não, trazer um paralelo sobre quando você hiperfoca e o Fê, depois puder dar... eu tô pensando aqui, ainda. Eu já mudei de temas algumas vezes na minha cabeça antes de entrar. Boa. O que eu ia falar é que, não sei se isso rola com vocês, mas isso acontece muito comigo, que é o quê? Eu hiperfoco em algo, faço aquilo virar a minha vida, e aí, eventualmente eu começo a trabalhar com aquilo. E aí quando eu começo a trabalhar com aquilo, o outro começa a entrar naquilo, naturalmente, né? Porque vai ter a opinião do outro e por aí vai. E aí isso começa a minar essa coisa. Estraga o hiperfoco. Estraga o hiperfoco. Porque começa a, vir um monte de coisas que não tinha nada a ver com aquilo que te atraía inicialmente. Começa a vir uma série de cobranças, uma série de julgamentos, uma série de dinâmicas de trabalho, enfim, N coisas que eu posso colocar aqui que acabam, às vezes, fazendo eu sair de algo. Ou talvez, pelo menos, me frustrar e ficar bem triste daquilo não tá mais sendo o que era antes. Mas pela questão da crítica, é isso que você ouve das outras pessoas que começam... Se a crítica é só o fato de entrar outros seres humanos, entendeu? Com as opiniões deles, falando groselha sem parar, sabe? E aí você começa a ver, as coisas que... Não sei, vou falar a gente, tá? A gente não gosta das trocas humanas, dessas subjetividades, dessas palavras não ditas. Essas coisas começam a permear aquela coisa que pra você era muito pura, que era o simples ato, por exemplo, de mergulhar. E aí isso começa a minar essa atividade, entendeu? Porque isso foram as coisas que... São as coisas que na minha vida hoje, quando eu penso em ter contato com os seres humanos, mais me barram, né? A ideia de que, você vai ter que lidar com as 30 mil tretas da pessoa e que provavelmente você vai perceber muitas delas acontecendo, né? Esses meandros, essas trocas de olhares, Nossa, essa pessoa falou aquilo por conta disso e não sei o que. E você fala, nossa, cara, eu só queria mergulhar, entendeu? E é legal que eu gosto dessas interações quando a gente vai puxando os temas e aí a gente vê a interação entre hiperfoco e a nossa dificuldade de sociabilização, que é isso, né? E
E aí também tem essa questão, assim, a gente às vezes prefere se privar do contato com alguém porque a gente prefere a tranquilidade, a previsibilidade daquilo que a gente está hiperfocado e que a gente já meio que conhece as nossas reações afetivas diante daquele fato ali, né? E experimentar isso e ficar reverberando nessas experiências é um prazer enorme pra gente, as pessoas não entendem, né? E aí tem esse lado outro também, que é bem bacana de falar nas neurodivergências, que é a nossa dificuldade de ouvir crítica nesse sentido, porque aquilo tem um poder extremamente corrosivo pra gente. E a gente prefere se poupar, às vezes, de ter que ouvir isso pra não anular um interesse novo especial que a gente tem, que a gente pode muitas vezes abdicar dele por conta disso, né? É. Iria além da crítica, tá? Eu falaria o seguinte, não é nem só a crítica, é a questão de, tipo, você vê aquele contexto social, tipo, envolvendo aquela atividade que era muito pura. Aquilo não necessariamente pode ter a ver com você. Não necessariamente é uma crítica a você. Mas começa a ver as pessoas, tipo, tretando entre si. Eu tô falando de trabalho, galera. As pessoas tretando entre si e tudo mais. Uma série de, tipo, coisas e construções sociais se construindo que você fala, cara, que viagem. Por que eu tô no meio disso? Eu sou bem diferente nessa frase. E eu tava pensando nas minhas questões de hiperfoco, que eu acho que eu vou pra outro lado da conversa. Primeiro que pessoas me motivam. Eu trabalho melhor, tipo, no escritório do que em casa. O que vai contra quase tudo que foi falado até o momento aqui, sabe? Tipo... eu acho interessante. A minha mulher fala que às vezes é como se fosse um estudo antropológico, assim, as interações humanas, como elas interagem e tudo mais. Então eu fico motivado por bagunça e pessoas e tudo mais. Uma coisa que acontece com o trabalho, é uma coisa que me afeta mais diretamente, é que quando eu tenho uma tarefa, eu consigo, tipo, parar intensamente 1 hora e fazer um reporte, que normalmente as pessoas demoram muito tempo fazer, e fazer muito rápido, tá? Então, tipo, é uma coisa que eu faço, e aí o fato de eu entregar rápido se cria uma expectativa que eu consigo entregar qualquer coisa muito rápido. E não é necessário, é só que aquele já tem um esquema todo na minha cabeça e que não é que eu preciso parar para ficar pesquisando, porque ele já tá montado na minha cabeça de modo estruturado. Não, mas a segunda coisa que para mim me afeta na questão do hiperfoco é que quando eu tô num projeto de alguma coisa que eu não sou fã, que eu não gosto muito, isso já aconteceu muitas vezes no trabalho, eu preciso fazer outras coisas que eu gosto, então, tipo, outros trabalhos que funcionam, que sejam. E a maioria dos chefes que eu tive na vida, eles sempre falam, não, Felipe, cara, foca 100% nesse que você entrega. E funciona exatamente ao contrário. Tipo, se eu focar 100% nesse e não tiver o outro, que é tipo uma válvula de escape, e eu tô falando assim, pedir mais trabalho mesmo, não é isso? Eu ter 2 projetos, mas tendo um que eu acho que eu já sei fazer melhor, que vai funcionar melhor, eu consigo entregar os 2 muito melhores. Isso é muito estranho para as pessoas. E aí, tipo, eu vou falar para a pessoa, cara, tipo assim, não me tire esse projeto aqui que eu tenho mais facilidade de fazer e tudo mais, que eu vou entregar o outro melhor. E a pessoa, não, Felipe, foca 100% nesse que vai ficar melhor. Te garanto. Eu falei, cara, eu entendo super que funciona pra você, mas é que as pessoas são diferentes. Exatamente. Essa é uma regra típica das pessoas normotípicas, de querer fazer uma coisa só a cada vez. A gente não funciona assim. Fala, Dani, desculpa te interromper. Não, e é legal, porque isso tem a ver com o menino, o seu paciente, né, que você falou, e tem a ver como a gente precisa de uma recarga. Eu falo assim, eu sempre preciso fazer uma coisa legal enquanto você está fazendo uma coisa chata, né? Você precisa se apegar a alguma coisa. E eu tenho muito parecido com o ID, que é assim, parece que quando eu estou com um hiperfoco, eu quero proteger aquele hiperfoco, né? Então eu não quero que ninguém entre naquele hiperfoco e me dê uma opinião sobre ele ou sobre aquilo que é diferente do que eu gostaria, do que eu estou investigando naquilo, do que eu estou fazendo. E realmente as pessoas, por uma natureza humana, fazem isso, questionam. E a vontade de você falar assim, não quero questionar. Aliás, eu falo isso às vezes, eu não quero saber, tá bom, já sei, mas não quero. Não entra aqui. Mas às vezes, né? Dani, tem uma coisa da gente, tipo, tá olhando lá na frente e a pessoa que tá observando a gente não tá vendo onde a gente quer chegar. Porque a gente já passou por aquilo, né? A pessoa fala assim, sei lá, eu enxergo muito isso, enfim, coisa de mulher, gente, é muito claro, por exemplo, quando você tá saindo com um cara ou namorando alguém
e você tá naquele momento de adoração da coisa e tal, e aí vem sua amiga e fala assim, ai, mas você não acha que ele não sei o quê? Você não acha que não sei o quê? Você não acha que você tá muito assim, que você tá muito assado? Eu não quero saber, gente. Não quero. Eu sei, Total. mas eu não quero. Deixa eu passar por isso. Deixa eu falar uma coisa que acontece com eu queria ouvir sua opinião. Tem um estereótipo, tipo, mais social dessa quebra entre homens e mulheres, como se mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e homens não. Homens fazem somente uma coisa de cada vez e mulheres conseguem fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Obviamente que discutindo a diferença no macro e no micro e tudo mais, mas sempre tem esse debate, sempre que um homem está focado em alguma coisa e a mulher chama ele para falar alguma coisa e ele não está prestando atenção, vem com essa frase. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a questão do hiperfoco. Eu não sei o quanto tem uma questão de tipo já natural, ou quanto é uma construção social, ou quanto é uma pergunta mais aberta sobre isso. Pois é, eu acho que assim, tem uma construção social, realmente é algo que a gente percebe, comenta, é verdade. Assim, pra gente parece verdade, porque o homem, talvez, ele se coloque melhor em dizer nãos, e por isso ele só faz uma coisa, enquanto a mulher absorve absolutamente todas as coisas e vai fazendo. Então a gente fica com esse residual de que a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E talvez tenha um pouco mesmo a ver com construção social. De não se impor, de falar não quero, não vou e não vou fazer, só vou fazer isso aqui. Total, Dani. Isso faz muito sentido mesmo. Mas eu acho que é isso, é exatamente pegar meio que esses mitos sobre o gênero e sobre as pessoas e desconstruir eles e trazer a real da parada. Que é exatamente isso que você fez. Gente. Aqui é cultura também. Eu vou jogar um pouco de pimenta na conversa que eu anunciei aqui no começo, que a gente faz hiperfoco não só em relação às nossas atividades físicas, culturais, intelectuais, mas também em relação à nossa atividade sexual. E eu quero ter hiperfoco e atividade física. Você tem que começar a mergulhar. Eu vou mudar pra Gabriela com isso. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu também tenho observado isso nos meus pacientes com altas habilidades, principalmente, mas não só, que é essa questão do hiperfoco sexual, da capacidade de se manter em atividade por muito tempo, assim. E às vezes isso pode espantar uma pessoa neurotípica. E é muito engraçado, porque quando eu vejo que a pessoa fala, nossa, doutor, mas então isso daí faz parte da minha neurodivergência, eu falo, sim, faz. Eu falo assim, nossa, porque eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso, ou das pessoas perceberem isso, aceitarem isso. E algumas pessoas ficavam meio impressionadas de se manter em atividade por 3, 4, 5, 6, 7 horas. E isso... Eu fiquei impressionadíssimo. Mas sabe o que acontece? Eu quero conhecer essa pessoa. Uau! Não, mas peraí. Então, se vocês não sabem, vocês precisam entender se vocês não conseguiram, tiveram a oportunidade de experimentar esse hiperfoco. O que eu quero dizer com isso? Se vocês só mantiveram relações com pessoas normotípicas, talvez vocês pautaram o ritmo de vocês e o tempo que vocês conseguiriam se manter em atividade pelo ritmo da pessoa, que forçosamente vai ser mais curto. Então, se a pessoa consegue se manter 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, eu não sei... Você vai ficar com esse denominador comum, que é o que você vai conseguir realizar de atividade. Se você conhece uma outra pessoa que pode te proporcionar uma outra dimensão de tempo, talvez você experimente essa relação. Então, e eu falo isso também por uma questão pessoal, eu consigo fazer esse hiperfoco, é muito curioso, assim, e eu aviso as pessoas com quem eu vou ter relação para que elas se preparem, também se elas tiverem afim e quiserem, porque senão a pessoa não entende o que está se produzindo, assim. E é muito interessante porque ao longo da vida eu fui percebendo que toda a minha dificuldade inicial de começar o flerte, de lá beijar e tocar e não sei o que, essa curva lenta para começar a entrar na atividade sexual, ela tinha a ver com essa extensão que toda a minha escala da atividade sexual pode tomar. E aí a pessoa às vezes não tinha paciência, tipo, já deu aqui 15 minutos que a gente tá se beijando, não sei o que, sabe, se quer ir para a próxima etapa. Eu falo, calma, espera. Se você esperar deixar em hiperfoco, você vai ver que você vai se divertir muito mais do que se você tentar apressar a coisa agora. E é muito interessante, porque enquanto eu não consegui sacar isso e perceber que tinha essa curva e a outra curva da pessoa subia muito mais rápido, mas descia muito mais rápido, ficava uma incongruência nessa questão de como fazer acontecer o encontro sexual ali. E é bem bacana poder avisar isso, porque tem gente que fetichiza isso, acha divertido, acha engraçado, eu quero saber então como é que é e lá. E tem pessoas que também não conseguem, simplesmente falar, não dá, meu ritmo não é esse, não vou conseguir, vamos lá e tal.
E aí eu achava que isso era uma questão só minha, mas depois eu fui percebendo que não, várias pessoas com altas habilidades também têm essa capacidade, assim, e que aproveitavam isso na juventude, ficavam fazendo graça com as pessoas, mostrando o que eu consigo fazer, e todo mundo achava, nossa, mas o que você faz? Você usa alguma substância? Você faz alguma coisa para conseguir manter essa atividade? E não, isso também faz parte da nossa capacidade de hiperfocar. Só que a gente pode também hiperfocar numa cena ali e ficar muito tempo fazendo aquilo. Então é uma coisa curiosa, assim, mas eu tô trazendo isso porque isso é um questionamento bastante comum das pessoas que fazem hiperfoco também na atividade sexual. Eu tô trazendo aqui para os nossos ouvintes pensarem nesse assunto também. Mas, sei lá, eu vou trazer agora uma visão minha, tá? O meu oposto. Eu sempre tive dificuldade de partir por esse nível porque eu tinha medo de gozar muito rápido. E aí, na minha vida sexual, eu justamente sempre foquei muito nas preliminares. Porque aquele era o meu momento, é o meu momento favorito. E... Então, o que eu tava falando é isso, é que tipo, eu sempre me privei desse segundo estágio pelo oposto de você. Por achar que eu ia durar, que ia ser muito rápido, que eu não ia conseguir satisfazer minha parceira, e que não ia ser legal, e que ia ficar aquele climão do tipo, e aí, você não consegue fazer isso por muito tempo. A resposta que eu encontrei pra minha vida sexual, caro ouvinte, caso ajude alguém aí, é focar nas preliminares. É isso que eu aprendi a fazer muito bem na minha vida sexual. Mas realmente rola muitas vezes uma diferença entre se relacionar com uma pessoa, porque é isso, as pessoas têm dificuldade de entender que talvez você queira ficar muito mais tempo em um momento da relação sexual. Mas também achar que tem que transar para atingir o orgasmo o mais rápido possível é uma determinação do tipo, eu estou aqui para satisfazer essa necessidade. E a transa não é isso. É justamente a demora, o caminho. E é isso que é interessante. E também, de quando eu era mais novo, eu era mais ansioso e podia ter uma dificuldade de conter e segurar isso. Isso foi aprendendo com a vida, assim. Mas a questão nós estamos dados a possibilidade de também fazermos hiperfoco nessa área, isso que eu quero dizer. E isso depende de reconhecimento de que isso é uma possibilidade, de uma espécie de cultivo, de treino nesse sentido, de ir entendendo isso e fazendo disso uma rotina nossa. Mas é claro que não dá para fazer isso todo dia, senão você não dorme. Mas eu vou falar uma coisa aqui, até para uma pergunta para o Felipe, né? A gente está num momento assim de mundo que as coisas acontecem muito rápidas, muito superficiais, né? A gente troca de parceiro com uma facilidade enorme. Então, é isso tudo que vocês estão falando exige tempo de conhecimento do parceiro e da relação. Né? Não é uma coisa que acontece assim, nossa, na primeira vez que você transar com o cara vai dar super certo, vai ser isso. Não, provavelmente se você pega uma pessoa que tem esse hiperfoco com outra neurotípica, você vai ter uma relação muito frustrada, né, sexual. Então, assim, e não precisa ser para sempre, mas é um aprendizado de você entrar nesse compasso. E aí minha pergunta para o Fê porque ele é o único de nós, quer dizer, eu sou meio mais ou menos casado, exato. Você é casado, mas não. Mas eu vou perguntar para o Fê, né, como é que vai? Porque essa é a minha posição. Acho que a vida sexual de um casal, ela acaba melhorando muito à medida que você conhece a pessoa e conversa e tal. Essa é a minha experiência, né, nas relações. Eu acho que relações sexuais de casal, solteiro e tudo mais, elas são diferentes em essência e diferentes em preocupações também, né? Tipo, quando você tá solteiro, você tem desejos e expectativas diferentes com o outro que você não conhece. Então, tipo, eu vejo meus amigos solteiros, tem uma expectativa muito grande de, tipo, se mostrar, tipo assim, a necessidade de provar algo naqueles atos, sabe? De, tipo, algumas necessidades diferentes. Quando você tá casado, tipo, você já passou por essa fase um pouco, então vira uma questão muito mais de relacionamento, afeto, saber o que a pessoa quer, do que uma necessidade específica. Obviamente, continua a grande preocupação, que eu acho que na verdade, a maior preocupação de pessoas que se gostam, que é você satisfazer o outro, não somente só se satisfazer. E aí eu até entendo o Id nesse caso, que o fato dele gozar rápido significa que ele não satisfez o outro. Eu acho que a maior dor é exatamente essa. Se eu fiz isso, se aconteceu isso comigo, eu não fiz o que eu estava propondo a fazer disso. Mas eu acho que, saindo um pouco do sexo em relação a coisas rápidas, hoje lidamos com uma geração que é tudo muito mais momentâneo. Então, o que era antigamente senso de importância, como tipo muito tempo no trabalho,
relações longas. Já meus pais nunca se separaram, tipo assim, tinha até um simbolismo que o fato de ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo era algum sinal de sucesso. O cara tá 15 anos na empresa, ainda tem esse viés. E a nova geração, elas não pensam nisso como qualquer nível de sucesso. Tipo, cara, meu trabalho não tá legal, tipo, não vejo problema nenhum em sair 6 meses, sair 1 ano. Relacionamento não tá bom, não vejo nenhum problema em sair. Muita gente que eu falo, até na definição de relacionamento antiga, de tipo... Hoje as pessoas nem pensam na monogamia, como tem muita gente não conservador falando, cara, monogamia não é meu tipo de relacionamento. Então, tipo, muitas coisas estão mudando, e aí eu vejo até na minha questão de o quanto hiperfoco e tudo mais. Eu, por exemplo, eu não fico horas e horas fazendo a mesma tarefa. Até quando eu escrevi meu livro, quando eu ajudei a escrever o livro do Ale, que tem coisa assim, tipo assim, cara, 1 hora de muita intensidade e sai o negócio. Eu pessoalmente não consigo, não gosto de ficar fazendo a mesma coisa por 5 horas, 4, 5 horas, assim. Eu até zoava a minha esposa em relação a sair à noite, que eu falei assim, não tem nada que eu gosto de fazer por mais de 4 horas e eu continuo feliz. Então é exatamente o contrário de que muita coisa que fosse falada aqui nesse podcast, assim, eu não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu tenho muito hiperfoco, mas ele é muito mais de short span, assim. Mas é interessante porque a gente não controla isso também, isso se produz. Eu acho que essa que é a questão fascinante do hiperfoco, né? Quando a gente vê, a gente já tá capturado, a gente nem vê o tempo passar. E não é assim, hoje eu vou me dedicar 5 horas a tal coisa. A gente vai, fica. Quando você vê, já se passaram todas essas horas, né? Mas aí que tá a questão, né? Tipo, pelo menos é o que eu vivo muito hoje. Tem coisas que eu quero atingir, é necessário que eu dedique tempo a essas coisas, mas eu não consigo dedicar, por razões que eu não entendo. E aí é muito complicado a gente conseguir balancear as nossas emoções com o dever de fazer certas atividades que a gente quer conquistar elas. Sei lá, eu tô editando um documentário agora e, cara, às vezes eu preciso ficar 3, 5 horas editando. E eu não tô conseguindo, e é muito frustrante. Acho que talvez, não sei se tem a ver com um pouco de tudo, né? Da gente enxergar o negócio no final, mas querer que o caminho seja mais rápido. Assim, tipo, eu sempre falo, nossa, podia pular essa parte e, tipo, pá. Mas aqui assim, também. Mas aqui no hiperfoco a gente fica num certo prazer também de experimentar várias coisas, né? Porque o que acontece no hiperfoco? Assim, a gente fica experimentando a nossa relação com aquilo que a gente está fazendo, a relação do objeto com a gente, como aquilo reage à textura daquilo. São tantos elementos que a gente fica experimentando e curtindo, que eu acho que talvez tem um pouco menos essa questão de chegar no resultado final, assim. Eu acho que tem muito da reverberação da atividade, da realização dela e do prazer que aquilo nos proporciona naquele momento. Assim, mas é que o estado final, Ale, tem a ver com a sociedade. Tipo, justamente é o produto que entrega a sociedade vai conseguir ver e vai conseguir te reconhecer. E a partir do momento que você não tem isso, você entra num choque. Tipo, caramba, como eu consigo me envolver tanto com essa atividade, mas eu não cheguei num produto que eu consigo comunicar lá pro mundo. E é muito importante, pelo menos pra mim, é muito importante eu conseguir comunicar para o mundo que eu cheguei em algum lugar com aquilo. Sim. Isso me faz pensar desse parênteses mesmo que acontece quando a gente tem hiperfoco. Só para dar um exemplo aqui, eu ia falar isso no começo da nossa conversa, acabei esquecendo. Um sinal muito típico, né, de quando a gente tá hiperfoco, quando a gente é criança, aquela história da gente ser chamado pelo nome e não responder, né? E isso, inclusive, faz parte das entrevistas diagnósticas, assim, quando a gente vai perguntar pros pais, assim, o seu filho, você chama o nome dele, ele não responde e tal. E quantas vezes essa cena não se produziu em casa, assim, eu lendo, sei lá, enciclopédia ou revista ou um artigo, assim, e minha mãe chamando Alexandre, e a voz dela ficava lá longe, assim, eu tava completamente dentro daquilo, assim, e como a gente entre aspas, para as outras pessoas, fica alheio ao que tá acontecendo, né, e aí as pessoas querem saber, então, por que tanto interesse, o que acontece, o que a gente tá vendo, o que a gente traz daquele mergulho que a gente tava fazendo ali naquela temática e tal, e não necessariamente isso fica claro pra gente ou pra outra pessoa. E porque justamente às vezes não tem um produto que vai ser atingido ou um fim que vai ser alcançado. É o fato de estar fazendo aquilo que é o interessante, né? O próprio meio, o próprio percurso. E é complicado explicar isso. É complicado explicar algo que você não tem um produto final. Eu queria aproveitar também para trazer, acho que uma outra... A gente tá falando sobre meio que tipo paradigmas desse hiperfoco, né? De como ele reverbera na gente versus o que a gente consegue comunicar pro mundo. E o que o mundo espera da gente quando vê a gente hiperfocado naquilo. E eu acho que muitas vezes acontece a gente focar muito numa coisa, conseguir entregar muito algo, e aí você, tipo, elevou o sarrafo, digamos assim, né? Imagina aquela competição de você pular
obstáculo, você levou aquilo. E aí, o mundo ao redor... Vai querer agora só aquilo ali. Vai querer sempre aquilo. Só que as pessoas têm dificuldade de entender que, tipo, você conseguiu entregar aquilo, mas agora você já tá em outro, você vai entregar outra coisa. E sempre vão ficar esperando aquilo de você. Isso acontecia muito comigo no trabalho. A minha questão com o trabalho é exatamente essa. Minha questão com o trabalho é exatamente essa. Tipo assim, nos primeiros 6 meses, tipo, eu resolvo muita coisa que as pessoas não tinham, que esperavam anos e anos. E até um funcionário já falou, até o atual falou, Felipe, não precisa entregar rápido tudo, sabe? Tipo, você tá criando um problema pra você. E a minha chefe tem isso, ela mesmo fala, que ela fala que, tipo assim, quando você tá entregando, ela vai pedindo. Mas ela aceita que você trave ela. Só que é estranho pra mim travar. Não é que eu não consigo entregar, é que eu acho que é tipo... As outras pessoas também não conseguem fazer. Às vezes até eu não consigo. E aí é muito questão de assim, tem certas coisas que eu sei fazer e eu faço muito rápido e foi. Tem certas coisas que eu não sei fazer e aí me afeta muito. E a entrega é muito demorado, que me afeta pra caramba. Então, tipo assim... É complicado, porque ela espera que essa outra coisa que eu não sei fazer também, eu vou entregar na mesma velocidade que as outras que já tá tudo na minha cabeça, que é muito mais fácil, sabe? E aí, mas é isso, e essa isso é um mundo... diferente. É um mundo em descompasso com a gente, porque, tipo, o que o mundo espera? Que você fique só fazendo a mesma coisa e focado naquilo. E muitas vezes poderiam só pegar e explorar essa nossa qualidade, que também pode ser visto como defeito, mas ao invés de ficar olhando ela como defeito e tentar corrigir, ela fala, nossa, essa pessoa tem uma qualidade que é o quê? Ela consegue hiperfocar em algo e entregar muitas coisas muito rápido, depois ela sai disso. E ao invés de ficarem, tipo, te culpando por não continuar naquilo, por que não fala, parabéns, você mandou muito nisso, qual que é a sua próxima parada? Como que isso pode ser usado para outra coisa que a gente também precisa, que o mundo também precisa, só botando esse ou que a empresa ponto, também precisa. Desculpa te cortar, Ed, mas é por isso que pra mim é muito importante, tipo, podcast, escrever livro, escrever coisas no LinkedIn e tudo mais, porque é um momento que eu tenho de uma coisa que eu acho que eu gosto, que eu faço bem, só que pro resto do universo, eu falo assim, cara, se o Felipe tá com tempo de fazer isso, fazer podcast, postar no LinkedIn, significa que daria para botar mais trabalho para ele, significa que ele não tá entregando tudo, significa que ele tá com tempo livre, qualquer coisa que tenha de explicação em relação a isso. Não é que literalmente eu preciso dessas coisas para conseguir focar no trabalho melhor, porque às vezes o foco no trabalho não é um desenvolvimento intelectual que eu acho interessante constante, porque tem muita coisa de rotina, também não é para ser desenvolvimento intelectual o tempo todo no trabalho, tem muita coisa de rotina. E eu me motivo fazendo essas coisas intelectuais, só que pro outro se o Felipe tem tempo de fazer isso, porque as outras pessoas, para gravar um podcast, precisam ficar horas programando, então, assim, os tempos são diferentes para essas coisas, ela olha para mim e fala, Felipe tem tempo demais. Maravilha, e é isso, assim, as pessoas precisam entender que a gente, às vezes, sai de uma atividade de hiperfoco para uma outra que a gente fica em hiperfoco, para uma outra que a gente entra em hiperfoco, e que não tem a ver também só com a extensão no tempo, tem a ver com a intensidade com que a gente consegue viver aquele momento, e isso associa o hiperfoco à nossa hiperprodutividade, e a gente consegue fazer esse nomadismo, vamos falar assim, de interesses, e ainda assim continuar produzindo, oferecendo muita coisa, e dá essa sensação de um certo ócio excessivo, ou de que a gente tem tempo desperdiçado e tal. Na verdade é o oposto, a gente não desperdiça tempo nenhum. Qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente vai fazer com afinco, e a gente vai escolhendo justamente aquilo que a gente faz com afinco. Pelo menos eu sou assim, as coisas que me entediam, simplesmente eu vou tirando da frente, assim, eu gosto de fazer aquilo que é do meu interesse. E aí nisso eu fico hiperprodutivo mesmo, porque aí para todas elas eu vou hiperfocando, e você também, Neide? É que uma coisa é conseguir sentir isso, outra coisa é conseguir que o meio ao seu redor entenda isso. Então, tipo... E que isso não pareça voluntarismo, ou assim, a gente é pirracento, mimado, a gente só faz o que gosta, o que quer e tudo mais. Sim, exatamente. E aí acho difícil, porque acho que a gente mesmo falaria para as outras pessoas, jura que você só quer fazer coisa que você gosta? Eu também só quero fazer coisa que eu gosto, mas alguém precisa fazer essa coisa chata, entendeu? Exatamente. Maravilha. Quer se despedir, Luigi, pra gente encerrar nossa conversa de hoje? Você Tchau, que pessoal. Precisa sair pra mergulhar. Exatamente. Bora afogar umas crianças. Beijo. Ai, tchau. Vai lá então no seu hiperfoco de mergulho. Maravilha. Eu também mando meu abraço pra todo mundo. Ano que começa. Aliás, é o nosso primeiro episódio gravado aqui em 2024, né, pessoal? Então, ótimo ano novo pra todos nós. Chegamos aqui em 2024, finalmente, firmes e fortes. Um grande beijo pra todos. Mais um ano. Vambora.
É isso aí, pessoal. Bora lá, beijo. Beijo.